Pessoal, bom para todos, começando agora, quarta-feira, 18 de novembro, na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também nas redes sociais. Só deixa eu dar um aviso logo agora no início do programa. Excepcionalmente hoje, o programa Bom para Todos é gravado. A gente gravou agora um pouquinho antes. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos. Olá, pessoal! Bom para todos, começando agora. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro. Estamos na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também nas redes sociais. Deixa eu avisar uma coisa para vocês logo agora no início do programa. Excepcionalmente hoje, a gente gravou o Bom para Todos um pouquinho mais cedo. Então, assim, as notícias continuam atuais, a gente vai ter análise de Leandro Fortes, a participação do professor Legene Mirhan, falando um pouquinho sobre geopolítica mundial, mas não vai dar para interagir no chat das redes sociais, tá bom, pessoal? Amanhã o programa volta ao vivo, tudo retomado, mas hoje a gente mantém o conteúdo, a gente traz informações para vocês, mas não ao vivo. Só esse o diferencial, tá bom? Vamos com as principais notícias do dia dessa quarta-feira? Vamos abrir com isso? Olha só. Um novo apagão afetou 13 municípios do Amapá. O estado, que já passa pelo racionamento de energia desde o primeiro apagão, isso há 15 dias, ficou às escuras ontem à noite. Essa notícia foi dada pelo senador Randolph Rodrigues pelas redes sociais. Vamos dar uma olhada. São 22 horas e 4 minutos. Eu estou aqui na zona sul de Macapá, na rua Idamar Maia. Macapá está toda no escuro, salvo alguns locais que tem, como restaurantes que tem gerador, mas a cidade toda está no escuro. Estamos em apagão total em Macapá. As informações dão conta que também Santana, o município vizinho, Mazagão e outros municípios do estado também estão no escuro. Esse apagão iniciou por volta das 20 horas e 35 minutos e o que é mais grave, além do apagão total, nós estamos também com um apagão de informações. Não temos até essa hora nenhuma explicação por parte do Operador Nacional do Sistema, da Eletronorte, de nenhuma autoridade sobre o que aconteceu nesse instante. Então, estamos há mais de 1 hora e 30 minutos, de novo, em um apagão total aqui no Amapá. E o presidente do TSE pediu desculpas por atraso na divulgação dos resultados das eleições. Numa plenária do tribunal, Luiz Roberto Barroso ressaltou que o atraso não comprometeu os resultados do pleito. Vamos dar uma olhada. Eu peço desculpas aos colegas e à sociedade brasileira por essa dificuldade que enfrentamos, mas esclareço que não houve nenhum tipo de comprometimento para a fidedignidade do voto, para a fidelidade da manifestação da vontade popular. E nós conseguimos divulgar a totalização ainda no próprio dia das eleições, já próximo à meia-noite, é verdade, mas ainda no próprio dia das eleições, o que é um feito extraordinário, uma eleição que teve 113 milhões de eleitores que compareceram em meio a uma pandemia, um nível de abstenção de apenas 23%, portanto, bem pouco acima da abstenção da eleição de 2018, que era uma eleição presidencial.
Donald Trump demitiu o chefe do comitê que afastou a possibilidade de fraude nas eleições presidenciais. Chris Krebs era diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura do governo. No dia 12 de novembro, uma nota oficial desse comitê, assinada por Krebs, dizia que a eleição de 3 de novembro foi a mais segura na história americana e que, naquele momento, por todo o país, autoridades eleitorais estavam revisando e verificando todo esse processo das eleições antes de finalizar o resultado. Pelo Twitter, Trump justificou a demissão, disse o seguinte: a recente declaração de Chris Krebs sobre segurança nas eleições de 2020 foi altamente imprecisa porque houve irregularidades massivas e fraude. Um estudo revelou que a Coronavac imunizou 97% de voluntários contra a Covid-19. Esse resultado foi publicado pela revista científica The Lancet e se refere aos testes das fases 1 e 2 da vacina chinesa. O principal autor do estudo, Fengkai Zhu, declarou que as descobertas mostram que a Coronavac é capaz de induzir uma resposta rápida de anticorpos dentro de 4 semanas de imunização, dando 2 doses de vacina em um intervalo de 14 dias. A terceira fase dos testes da Coronavac está acontecendo aqui no Brasil. Hoje, a farmacêutica Pfizer também anunciou que concluiu a terceira fase dos testes da sua vacina com 95% de eficácia. Esse resultado da Pfizer ainda não foi divulgado por nenhuma publicação científica, mas o laboratório anunciou que vai pedir autorização para disponibilizar essa vacina em caráter emergencial. Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias do dia com o Leandro Fortes, que já está aqui com a gente. Oi, Leandro, tudo bem com você? Leandro, alô, 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 me ouve? Você me vê no é demais. Agora chegou. Para mim deu uma travada aqui, mas agora eu estou te ouvindo. Olha só, porque de repente as coisas, né, pararam de acontecer. Apagão no Amapá e apagão na internet aqui em Brasília. Mas você está me ouvindo agora? Posso falar? Estou te ouvindo. Para mim está picotando um pouco, pessoal. Para você está bom ou não? O pessoal está dando ok, está falando que tá tudo certo. Tá bom. Vamos começar falando um pouquinho sobre o apagão. Então, essa situação é sem informações, mais um apagão, nenhuma fala pública do presidente da República, nem naquele primeiro, há 15 dias, nem agora. Como que você vê tudo isso, Leandro? Olha só, ele não pode falar pela equipe econômica, porque esse apagão, ele é uma prova material, física, de que geram desastres nessa área de energia. Leandro, peraí, eu não estou conseguindo Mas, realmente te ouvir. Esse apagão aí da conexão em Brasília tá difícil mesmo, não tá rolando não. Faz o seguinte para mim, reconecta rapidinho para a gente ver se melhora um pouco o sinal. Você tá pelo celular, né? Não sei se adianta. Vamos tentar? Tá, enquanto isso, enquanto a gente reconecta aqui com o Leandro rapidinho, eu vou dar alguns avisos para vocês. catarse.me/TVT é o nosso site de financiamento coletivo. Você pode entrar e fazer uma contribuição para a TVT, para a Rádio Brasil Atual. Tem tudo lá direitinho, inclusive sobre os valores, o que você recebe em troca. Então, pode entrar no site catarse.me/TVT, tem as informações e é isso. Contribui com a TVT e com a Rádio Brasil Atual. Além disso, no YouTube, você pode se tornar membro, daí é uma contribuição, são R$ 7,99 por mês também para ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual. Então, esses são os avisos iniciais. Agora, retomando um pouco a questão das notícias, sabe que a gente disse que tem muito pouca informação sobre esse apagão no Amapá. E daí teve uma nota pública em que a Eletronorte fala um pouquinho sobre essa situação.
ela detalhou que ocorreu um desligamento da usina hidrelétrica Coaraci Nunes, que está fornecendo parte desse abastecimento para o Amapá. E essa falha foi em decorrência de um evento externo à usina, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica. Completou também que os técnicos restabeleceram a geração na usina e que o fornecimento começou a ser retomado pela Companhia de Eletricidade do Amapá e pela UNS também, que é o operador nacional do sistema elétrico. Mas esclareceu a Eletronorte que não é proprietária da distribuição ou da transmissão de energia para o Amapá, que, conforme o Leandro dizia, é privatizada. Então, realmente fica difícil para o presidente da República criticar a privatização nesse momento. Oi, Leandro, já está de volta com a gente? Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, melhorou bastante, pelo jeito, isso. Você falava justamente sobre a privatização da energia no Amapá, né? Pois é, essa questão da privatização, ela se tornou um problema muito grave para a agenda da equipe econômica, porque é uma prova material, uma prova física de que a privatização, a política de privatização na área da energia elétrica, ela acaba sendo um desastre para a população. Nem tem e nem tem a relação que é o interesse da população. Então, não é à toa que o Bolsonaro não pode falar sobre isso. Ele não vai falar sobre isso, porque qualquer coisa que ele falar vai se voltar contra ele. A agenda econômica não permite que ele fale sobre isso. Paulo Guedes deve ter falado a bico calado o assunto, porque isso está se voltando contra o governo. E as eleições do Amapá, de Macapá, que é a capital do estado, e que foi a mais atingida pelo apagão, foi adiado para 27 de dezembro, se não me engano, porque o candidato do governo, Josiel, ao irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele foi... Ô, Leandro, vou ter que te interromper rapidinho. Então, somente Macapá... assim, fazendo muito esforço, até dá para entender, mas a conexão está picotando demais, o áudio está muito ruim, realmente. Eu vou te agradecer, porque eu sei que você tentou, a gente tentou também, mas acho que não vai ser possível a gente continuar realmente, porque está picotando, está bastante comprometido. Eu vou pedir para você, de repente, conversar com o Alan, o produtor, para ver se a gente consegue dar um jeitinho, se de repente você até poderia voltar no final do programa, mas por enquanto acho que a gente não vai conseguir, tá bom? Continuar a conversa. Vou mandar um beijo grande para você, agradecer, porque você entrou mais cedo para a gente conseguir fazer a gravação e não rolou. Então, assim, obrigada, Leandro. Vamos ver o que dá para a gente fazer, senão a gente conversa no outro dia. Obrigada, um beijo grande para você, tá bom? Deixa eu lembrá-los que o programa hoje está sendo gravado. Então, assim, a gente pediu para as pessoas disponibilizarem esse tempo um pouquinho mais cedo para a gente conseguir gravar, mas é claro que com esses probleminhas eles sempre acontecem, né? Quando é ao vivo a gente acaba contornando, gravado, vamos tentar também. Vamos lá, olha, a gente já está estabelecendo a conexão com o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor, que participa com a gente às quartas, comentando geopolítica. E até a gente estabelecer essa conexão e garantir que está tudo certinho, eu vou chamar o nosso videozinho do Armazém do Campo, porque a gente tem uma parceria com o Armazém do Campo. Você doando para a TVT, você ganha desconto nos produtos do Armazém do Campo. O armazém que é mantido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, então são produtos da reforma agrária, super interessante. Se você não conhece, conheça essa proposta do Armazém da Terra. Então, e vamos juntos ver um videozinho que fala sobre essa relação TVT, Armazém do Campo. Roda pra gente. Agora, quem contribuir com a TVT e a Rádio Brasil Atual vai ganhar desconto de 10% na compra de produtos orgânicos e agroecológicos de cooperativas da agricultura familiar e reforma agrária na loja do Armazém do Campo. Você ajuda a fortalecer a TVT e a Rádio Brasil Atual e ainda leva alimentos mais saudáveis para a sua mesa. A promoção vale apenas para os assinantes da cidade de São Paulo e fica no ar por prazo limitado.
Veja como participar. Acesse www.catarse.me/TVT. A TVT e a Rádio Brasil Atual agradecem. É isso, a proposta é super interessante, conheça o Armazém do Campo e agora com essa parceria você contribui com a TVT e ganha desconto no Armazém do Campo. Bom, vamos lá, vamos chamar o professor Eugênio Mirhan, sociólogo e escritor, participa com a gente aqui às quartas, é sempre muito aguardado pelo nosso público. Oi, professor Eugênio, tudo bem com você? Boa tarde, Thalita, tudo bem aqui? Mais uma semana junto e, para variar, semana muito quente, viu, na política internacional. Obrigado. Muita coisa acontecendo, né? Vamos começar falando sobre esse super acordo comercial. Depois de uma década em construção, esse acordo, que é o maior do mundo, tem sido chamado, né? Ele aconteceu. Líderes asiáticos assinaram no domingo agora esse mega tratado que inclui os 10 membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, além da China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. É, de fato, o maior acordo comercial do mundo, professor? Eu não tenho a menor dúvida e vou explicar por quê. Só que antes eu queria só contar, nem sei se todo mundo sabe, é que nós somos um país de influência do Ocidente. Tudo que acontece no Oriente, na Ásia, na Eurásia, a gente não fica sabendo quase, né? A entidade que assinou esse acordo domingo, dia 15, claro que o país mais importante é a China, mas ela é uma entidade, chama ASEAN. ASEAN, na sigla inglesa, é uma associação nacional dos norte do Pacífico, né? Coisa que é sudeste, coisa que assim, a gente não nos chega assim, informações sobre isso aí. Essa entidade é uma articulação, é um bloco de países, mas não é um bloco econômico, não tem moeda única como a União Europeia. Existe desde 67. E nós não ficamos sabendo de nada que ocorre lá. Nós começamos a ficar sabendo quando, na gestão Obama, no segundo mandato, depois de alguns anos articulando, ele criou uma coisa chamada TPP, Tratado Transpacífico, que pretendia, os Estados Unidos, de um lado é Atlântico, do outro lado é Pacífico, que pretendia, do lado do Pacífico, os Estados Unidos, então, assinar um acordo comercial com todos os países dali daquela região pacífica, né? Menos a China. E esse acordo TPP não foi propriamente materializado. E não só não estava totalmente materializado, quando Donald Trump toma posse em janeiro de 2017, ele cai fora do TPP, né? Como caiu fora do Acordo do Clima, como caiu fora da OMS, esses caras são anti-multilateralismo. A China aproveitou isso, ela vem construindo esse acordo, eu tenho uma data aqui exatamente precisa, 4 de novembro de 2002. Eles assinam um acordo que está em construção, olha quanto tempo, né? Ele vigorou, de certa forma, 8 anos depois, em 2010, mas de 2010 para cá, que é a assinatura do domingo, já vou contar o resultado da assinatura, em 2010, ele foi um acordo regional só com os membros da ASEAN Pacífica, né, Sudoeste Asiático. Esse de domingo, além de ser os países tradicionais da Ásia, ingressaram Índia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, ou seja, ele hoje representa 2,7 bilhões de pessoas, quase 70%, 80% da população da Terra. Isso não é brincadeira. E o PIB? O que ele representa, o PIB desses países? 25 trilhões de dólares. Esse é o PIB dos Estados Unidos. Então, o que eles criaram esse final de semana, domingo, criaram um Estados Unidos na Ásia, em termos de poderio econômico. Mas qual foi a grande resolução? A grande resolução foi a suspensão de todas as tarifas comerciais por 20 anos. Tarifa comercial não há problema existir. Todo mundo cobra. Tarifa comercial, nós poderíamos dizer assim, que é um imposto cobrado daquele empresário que importa
alguma coisa de outro país quando o produto chega no porto, chamado de internalização, não é internacionalização. Ele é internado, ele entra no país, o produto, o governo taxa. Não há problema taxar. Taxar faz parte da OMC, Organização Mundial do Comércio, aceita as taxas. O que não pode é usar o poder de taxação para você arrebentar um país. Por exemplo, que eu costumo dar um exemplo, aqui no interior do estado de São Paulo, a cidade franca se caracterizou, Franca e Jaú, se caracterizou por um grande centro produtor de calçados, os melhores calçados de couro, exportando para o mundo inteiro. O melhor calçado de couro de Franca e de Jaú chegam nos Estados Unidos mais barato para vender em Nova York do que o sapato de couro sofisticado produzido por uma indústria estadunidense. O que fazem os governos que são protecionistas? Sabe aquela frase popular? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eles recomendam que o Brasil e o mundo inteiro tirem as tarifas, mas eles põem. Eles, então, o que eles veem? Eles veem o preço desse calçado e vê o preço que ele entra internalizado lá nos... Eles põem uma taxa para fazer o nosso calçado artificialmente, porque ele não custa aquilo, para concorrer, ou às vezes até ultrapassam, para ninguém comprar o nosso sapato, né? Isso funciona com a laranja na Califórnia, né? Bom, então as taxas, as tarifas de importação não são errados ser cobrado, mas são pequenas tarifas, né? Eles suspenderam todas. Virou assim um livre comércio entre metade da Terra. É o maior acordo comercial que o ser humano pode ter pensado em assinar e fazer vigorar na história da humanidade. Não conheço nada. Qual é o significado político disso? A China passa uma rasteira nos Estados Unidos. Eu já, num ensaio que eu publiquei essa semana em vários portais, ensaio longo, 12 páginas, infelizmente meu poder de síntese acabou, né? Depois que eu virei escritor, eu não consigo escrever resumidamente. Esse artigo eu falo assim, quais são as coisas que o Biden poderá fazer. É um bloco de 9 questões. Uma delas é reativar esse tratado Transpacífico. Mas, meu amigo, mesmo se ele faça isso, para quê? Se já tem um tratado lá com muito mais garantias, com muito mais direitos. Então, os Estados Unidos perdeu, meu cara Palha, perdeu. E quero aqui só resumir para vocês também, não é só levantamento das barreiras comerciais, né? Propriedade intelectual, patentes, telecomunicações, serviços profissionais, né? E tem um item que nós já falamos aqui. Qual é a moeda que você faz comércio no mundo inteiro? Foi decidido lá em Bretton Woods, em 1944. É o dólar. Eles colocaram uma cláusula neste acordo, Índia, China, Rússia, toda aquela turma da Ásia, né? Eles colocaram uma cláusula assim que o comércio eletrônico e as transações financeiras. O que eles queriam dizer com isso? Aquele fluxo de dinheiro que hoje só é feito em dólar vai passar a ser feito nas moedas entre eles. Então, por exemplo, a China vende para o Japão, yuan para ien, e eles vão ficando com saldo, com débito e tal. Como eles vão trocar sempre mercadorias, não precisam usar uma moeda, terceira moeda, o dólar. Este acordo significou duas grandes coisas. Primeiro, a derrota dos Estados Unidos, né? Retumbante. E você não vai ver isso em nenhum jornal brasileiro, nem nos Estados Unidos, né? Uma derrota fragorosa. Não sei o que o Biden vai fazer a partir de 20 de janeiro. Alguma providência ele vai tomar. Ou ele entra num acordo liderado pela China, ou ele reativa o TPP, que eu tenho dúvida se vai ter eficácia. Mas a segunda grande coisa que esse tratado diz, ninguém segura a China como a maior potência do mundo. Então, esta é uma mensagem que o companheiro Xi Jinping, que já mudaram a Constituição lá, antes da Constituição lá, você tinha um mandato de 5 anos renovável por mais 5, você ficava 10 no poder. Parece que eles mudaram a Constituição e agora não tem mais limite. E o Xi é um cara muito popular no país
e está ficando no mundo inteiro, né? A China saiu muito fortalecida desse tratado. Professor, você citou a possibilidade de Biden adentrar nesse acordo. Com Trump, a gente sabe que isso seria impossível por conta da rivalidade com a China. Agora, de acordo com o perfil de Biden, existe de fato a possibilidade concreta dele adentrar ou não? Ele só aceita acordos em que os Estados Unidos são protagonista? Não, eu acho que existe a possibilidade. Veja, se os Estados Unidos não entrar, ele só perde. Por quê? Porque neste acordo não tem só a China. Pô, a China tem 1,5 bi, mas a Índia tem 1,2 bi, né? Então nós estamos falando aí de muita gente. Então ele perde se não entra, né? Agora, se não entra reativo dele, vai ser concorrente, né? Então acho que os países de lá, para que assinar de novo aqui, se já tem lá, está tudo tranquilo lá, né? Então existe a possibilidade. Nesse artigo, nesse ensaio que eu publiquei, eu falei que só tenho 2 certezas que o Biden vai fazer. Eu sei que ele vai continuar sendo capitalista financeiro e sei que ele vai continuar tentando manter a hegemonia do mundo. Ah, sim, tem uma terceira questão. Ele vai voltar para o Acordo do Clima de Paris. Eu não tenho dúvida disso, né? Está no programa de campanha dele. Agora, o que ele não vai fazer, né, ou o que ele poderá fazer, aí são muitas coisas que eu acho que brigar de frente com a China, como o Trump vem fazendo, acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai aumentar a já alta tensão mundial e no Mar do Sul da China, porque lá a tensão não é política e econômica, lá é militar, né? Lá os Estados Unidos fazem provocação direto contra a China continental, né? E beneficiam Taiwan, vendendo bilhões de dólares em armas. Então, acho que ele vai distensionar a relação com a China. Essa é a minha opinião. Perfeito. Vamos passar agora para os BRICS. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem dessa cúpula remota que reuniu os BRICS, que é esse grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O clima pareceu não ser muito agradável. Bolsonaro criticou a Organização Mundial do Comércio, criticou a Organização Mundial da Saúde, ameaçou divulgar uma lista de países que compram madeira ilegal da Amazônia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse clima nessa reunião. Você já vem mencionando aqui que os BRICS não têm a mesma força que tinham antes, né? Que antes eram muito mais fortes e aí os países agora têm presidentes que não representam tanto essa união dos BRICS. O BRICS só não... O B do BRICS e o I do BRICS, que é a Índia, só não saíram dos BRICS porque eles não são bobos e perdem se saírem. Mas eles não fortalecem mais o BRIC, né? E esse aí que aparece na tela, que já apresenta como nosso presidente, tirou uma casquinha lá na reunião, tentando afrontar, né, os países membros ali do BRICS, né? Arrotando de grande líder mundial, que não é. Ele está profundamente isolado no cenário internacional. Ele até divulgou um vídeo, um trechinho do vídeo, o único trechinho que o Putin elogia, não elogia ele, elogia o Brasil como um todo, mas dizendo que foi positivo a forma como ele combateu a Covid no Brasil. E aí, companheiro Putin, eu respeito muito você, é nosso aliado no mundo e tal, mas você errou completamente. Não tem combate à Covid-19 no Brasil, ao contrário, tem incentivo à pandemia, né? Então ele pegou esse único trechinho, né, e divulgou. Mas ele foi o grande derrotado naquela reunião dos BRICS. Só falar um pouquinho, eu imagino que todos os nossos espectadores saibam o que significa a sigla, é um acrônimo, é uma sigla pronunciável, tem o I no meio que facilita. BRICS, né? OPEP, Petrobras, são siglas chamadas pronunciáveis, né? BNDES não é uma sigla pronunciável, então é chamado acrônico, né? Esse BRICS, a primeira pessoa que provavelmente falou BRIC, sem o S no final, foi o economista-chefe daquele banco de investimentos mundiais chamado Goldman Sachs, Jim O'Neill. No ano de 2001, ele falou assim, olha, preste atenção o que esta sigla, que significa Brasil, Rússia, Índia e China, o papel que eles vão ter no mundo. Isso em 2001, né? O cara foi um visionário. Em 2006, na ONU,
na Assembleia Geral da ONU, que ocorre sempre em setembro, o grande chanceler Celso Amorim, do grande presidente, do maior presidente da história deste país, que tirou o maior número de pobres da miséria e tirou o maior número de pessoas da chamada classe D e E e passou para a classe C, né? Viraram classe média. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele autorizou, ele estava lá em Nova York, na Assembleia Geral, ele autorizou o Celso Amorim fazer uma conversa com a Rússia, Índia e China. Olha, já que estão falando aí de BRIC, que tal se nós formarmos mesmo um bloco? Porque no mundo tem bloco para tudo quanto é. Tem G7, tem G8, tem G20, tem G25, tem tudo, né? Tem P5+4, olha, é tudo que é sigla tem. Que tal se a gente fizer um bloco? Eles toparam na hora, mas em política internacional as coisas não acontecem tão instantaneamente. Demorou 3 anos, em 2009, eles lançaram a primeira cúpula do BRIC, foi Ekaterimburgo, na Rússia, né? Reuniram os 4 e formaram o BRIC. Não tinha o S. O que é o S? O S, alguns anos depois, foi 2011. O S é South Africa, África do Sul. Então o S vem da África. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que a África poderia ser junto um BRIC, né? Um bloco do BRIC, né? E aí a África do Sul, então, agora participa, né? Bom, qual foi a decisão que foi a grande decisão tomada nesse... Está no documento final que eles assinaram. Não sei como assinaram, porque a reunião não foi virtual, mas deram um jeito lá, né? Não foi presencial. E o que tem de importante que foi assinado que nós temos que interpretar como uma derrota retumbante deste governo? Que a mídia também não vai falar. A resolução final fala em multilateralismo. Não confundir com multipolaridade. Multipolaridade são muitos polos. Multilateralismo significa reuniões e decisões tomadas por muitos países. Isso vai de encontro, né, do que? O unilateralismo. Já falamos aqui, nos Estados Unidos assinam um acordo bilateral com a Bolívia. Eles com 25 trilhões de PIB, 350 milhões de habitantes, a Bolívia com 42 bilhões de dólares e 10 milhões de habitantes. Não é um acordo de iguais. É igual o sindicato. Você vê, por que eles são contra os sindicatos no Brasil? Aí, metalúrgico do ABC, um sindicato que jogou um papel histórico, deu o Lula para o Brasil e para o mundo, né? Se desaparece aquele sindicato, que os patrões são loucos para que isso aconteça, aí cada fábrica, cada comissão de fábrica vai ter que assinar um acordinho com o patrão ali. Este é um acordo desigual. Perde-se a força do conjunto. E aí já falei aqui também, a ONU é um organismo por excelência multilateral. A exceção, evidentemente, a Assembleia Geral tem poucos poderes. Quem manda é o Conselho de Segurança. Mas aqueles órgãos abaixo da Assembleia Geral, do secretariado, está pendurado assim, né? Aqui está o secretariado, aqui é o guarda-chuva da ONU, pendurado no secretariado tem OMC, Comércio, OIT, Trabalho, Unesco, Criança, Unicef, Cultura, não, Unicef, Cultura, Unesco, Unicef, Criança, Unesco, Cultura, né? Educação e Cultura. E a FAO, da Fome. É uma maravilha esses organismos multilaterais. Não pelos serviços que eles prestam, mas sabe por quê? Porque os Estados Unidos sempre perdem nas votações. E elas valem. Diferente da Assembleia Geral da ONU. Por exemplo, essa última agora aprovou por 90% dos votos fim do bloqueio a Cuba. 22 anos que eles aprovam todo ano e o bloqueio não acaba. Porque a resolução da Assembleia não é impositiva. Porque aí os Estados Unidos teriam que cumprir, não é impositiva, né? Resoluções contra Israel, são dezenas. No meu livro da Palestina eu listo umas 15. Israel não cumpre. Agora, nos organismos abaixo, aí é um voto a um país. Igual um cidadão, um voto aqui nos Estados Unidos. Não é um cidadão, um voto, já vimos isso, né? Ali é eleição indireta. Mas nos organismos... Então, eles são contra o multilateralismo. Então, a imprensa não disse, e nós temos que dizer com todas as letras, Bolsonaro, que já está isolado
no cenário nacional e internacional, ele sofreu uma derrota fragorosa. A única coisa que ele pode dizer, olha, eu consegui e tal, que é uma grande mentira, é que na resolução final diz da importância dos organismos da ONU sofrerem reformas. Olha, ele querer arrotar isso como uma proposta que ele levou lá, sabe, é como se toda a história passada não vale, só começou quando ele tomou posse. Mentira! O presidente Lula, com os grandes chanceleres Celso Amorim, lá atrás, a partir de 2003, eles começaram a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Não dá mais para 5 países ter o direito de veto ou de aprovação nas medidas principais. Era preciso ampliar. E quem eram os candidatos a entrar no Conselho de Segurança? Brasil. O Brasil era um player, o Brasil era um grande nome no cenário internacional. Na União Europeia entraria mais a Alemanha, porque já tem a Inglaterra e França, e a Índia entraria. O Conselho passaria a ter 8 membros permanentes com direito a veto. Isso não foi para frente e não irá para frente enquanto estiver sob o comando de nosso querido Brasil, este que se apresenta como nosso presidente. Então, ele está dizendo que aprovou uma resolução da reforma da ONU e dos organismos multilaterais. Então, é uma grande mentira. De qualquer forma, nós somos favoráveis a esta reforma, que já vimos defendendo desde a época do presidente Lula. Um dia, mais dia, menos dia, não no governo dele, com certeza, se ele chegar até o final, em 2022, um dia haverá a reforma do Conselho de Segurança e dos organismos multilaterais abaixo da Assembleia Geral. Então, tem esse aspecto positivo que ele está dizendo que foi ele que levou a proposta. É um absurdo. Essa proposta vem sendo discutida há 10 anos. Mas não vai ser, a ONU não vai ser reformada por enquanto. Só por curiosidade, porque a gente viu as imagens dessa conferência online e Bolsonaro estava com a cara, assim, uma cara ruim, né? Como que foi a relação dele com o presidente da China, com o Xi Jinping? Como que foi essa relação? Depois de tudo que Bolsonaro falou, inclusive sobre a Coronavac aqui no país, deu para perceber alguma estranheza ali entre os dois? Claro, é uma Sibéria, né? É um gelo, o Polo Norte, né? Agora, evidente, protocolarmente, o Xi jamais deixaria de cumprimentar o presidente do Brasil. Seria um desrespeito, vamos dizer, ao povo brasileiro, porque ele está lá bem ou mal, a gente não reconhece, mas ele é o presidente do Brasil. Então, mas foi de um gelo, e será assim quando o Biden tomar posse. Já falamos isso, está no meu artigo. As relações bilaterais Brasil e Estados Unidos vão entrar em deterioração. Agora, você mencionou na abertura, Thalita, que ele falou que vários países do mundo, né, compram madeira ilegal da Amazônia, né? Ele não disse quais são os países, acho bom até que diga, mas tem uma coisa mais importante que ele jamais dirá. Quem são os que vendem aqui no Brasil? São os madeireiros clandestinos, mas que têm uma empresa. Porque se eles não tiverem uma empresa, CNPJ, como é que eles exportam? Passa pelos portos. Essa madeira, toras de madeira, não vão por avião, vão por navio. E como é que sai? E como é que entra? E a fatura? E a nota fiscal? Jamais ele dará essa lista. Sabe aquilo que o Brasil fala? A corrupção aqui, o Obama falou essa besteira, falou coisas boas no discurso dele, no livro também, mas falou besteira, né? Muita besteira. Esse negócio de corrupção endêmica, é verdade, isso existe no Brasil, é muito forte. Mas nós punimos, quando punimos o corrupto, né? O funcionário corrupto. E o corruptor? O que suborna? O que dá o dinheiro? O que dá a mala? Isso eles não divulgam. E será a mesma coisa da questão da madeira. A Amazônia está sendo depredada, sendo queimada, né? As suas árvores abatidas, mas eles jamais... Ele não deu a lista dos países que compram, não teve coragem, envergonha os países que compram. Vocês ficam falando que querem proteger a Amazônia e compram madeira clandestina? Nem isso ele deu, que dirá aqueles madeireiros que cortam a madeira. Isso jamais ele dará, porque ele é a favor do corte, né? Sim.
Vamos aproveitar agora o conhecimento do professor Legene sobre Oriente Médio para nos atualizar sobre o que acontece por lá. Tem um anúncio do Trump de retirada de tropas do Afeganistão, tem ataques de Israel à Síria e Irã. Fica por sua conta o que você prefere começar falando, professor. O Oriente Médio já estava fora de foco há um certo tempo, e quem mais perde com isso são os nossos irmãos palestinos, coitados. As casas deles são demolidas diariamente, expulsões para outras regiões, enfim. É uma pena. A causa palestina, que dito pela boca do Xi, o maior presidente da Terra, é a causa mais importante da humanidade, saiu fora de foco, né? E o Oriente Médio como um todo também saiu, porque tem esse jogo bruto, esse jogo mundial aí entre grandes potências, né? Então, o Oriente Médio ficou um pouquinho abafado. E o Irã, que não é um país árabe, é persa, tem um protagonismo que nenhum outro país árabe tem. O que equivale ao Irã no mundo árabe é o Egito. Ambos têm mais ou menos 90 milhões de habitantes, mas o Egito tem um general Sisi na presidência, né, que é pró-Estados Unidos. Ele não consegue romper com os Estados Unidos, porque ele recebe o mesmo dinheiro que Israel recebe todos os anos a fundo perdido. 3 bilhões de dólares. Quem é que vai dispensar um dinheiro desse? São 15, 18 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, perdeu protagonismo. Só que, de repente, do nada, Israel, né, e o exército deles chama Força de Defesas de Israel, FDI, ou na sigla inglesa IDF, que é Israel Defense Force, né? Israel só se defende, ele nunca ataca. Olha o nome que eles deram para o exército dele. Pois é, ataca diariamente. Ataca os palestinos nas suas aldeias agora não é nem usando o míssil dos aviões, agora ataca com drone. Só que ontem eles atacaram com aviões, né, de grande percurso, atacaram algumas cidades no Iraque, eu não sei se sul, sudoeste, ali do Iraque. O objetivo deles é destruir o reator nuclear de Natanz, né? Isso já foi até feito 30 anos passados, né? Que conseguiram, né? Mas ele já foi reconstruído, etc. Então, mas eles não fizeram isso. Um ataque provocativo, sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa, e atacaram a Síria. Bombardearam a Síria, violaram a fronteira e violaram o espaço aéreo. Morreram pelo menos 3 soldados. Estou aqui com os jornais árabes e os jornais israelenses abertos. 3 soldados. Ah, você fala, pô, mas só 3? Não é problema de só 3. Não podia ter atacado. Esse é um Estado bandido, chamado Estado pária. No direito internacional, é esse o termo que eles usam. Para Estados que não cumprem as normas do direito internacional, as resoluções da ONU. Isso causa acarreta uma elevação do tensionamento que já é alto permanentemente. Tecnicamente falando, a Síria está em guerra com Israel, até hoje. Não é uma guerra que se materializa com tiro o tempo todo, mas não há paz entre eles. Israel ocupa um naco da Síria, não saberia dizer se 5% ou 10%, que são as famosas colinas do Golã, que são estratégicas. E eles estão colonizando as colinas. Ali é terra síria, ali tem cidades e aldeias sírias, eles estão fazendo núcleos habitacionais de israelenses. Ou seja, um clima que já é tenso, Israel, do nada, sem nenhuma justificativa, ataca a Síria e ataca o Irã. E o Irã respondeu de tal maneira dura que qualquer ataque que acarrete destruição ou perdas de vida será respondido com a mesma intensidade. E o Irã tem essa capacidade de dar respostas duras a esses ataques. Como deu quando mataram o general em janeiro, ele destruiu uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, né? E, aliás, o Trump, então, fazendo uma média populista, até 15 de janeiro, 5 dias antes dele cair fora, eles vão ter que, alguns soldados, não são todos, do Afeganistão e do Iraque. Mas não falou da Síria e não falou que percentual é esse. Ano que vem completa 20 anos a ocupação do Afeganistão, outubro de 2001, né? E nós não sabemos o número exato de tropas, eu calculo 30 mil. E no Iraque ainda tem uns 30 mil. Ou seja, se ele tira, parece que foi 2.500.
é nada perto do que ainda existe lá. Mas ele fez essa afirmação que era promessa de campanha de 2016, que ele não cumpriu. Agora, no finalzinho do mandato, ele diz que vai cumprir, vai retirar, mas não tem efeito militar nenhum, porque as tropas continuarão no Iraque e no Afeganistão. Vamos vir agora aqui para a América do Sul. Vamos falar sobre eleições no Brasil e sobre a situação no Peru. O que você prefere começar comentando? O Peru, vou falar rápido, né? Porque Então vamos lá. sabe por que não tem muito o que falar? O povo está, a rebelião assim, está em pré-revolução, está nas ruas, milhões e tal, mas não há uma liderança organizada, um partido que tome a dianteira de maneira a ser alternativa ao poder. O que nós estamos vendo lá é uma briga entre facções da direita, diferente do Chile, que emergiu ali um forte candidato a presidente, que é do Partido Comunista, né? Jadue, nome dele, sobrenome. Diferente da Bolívia, que o Evo Morales chegou na Bolívia, virou presidente do MAS. Eles que diziam que o Evo estava morto, que nem eles dizem que o Lula está morto, né? Então, o Evo deu a volta por cima, virou presidente do partido, que é um partido movimento, né? Então, você tem assessor. No Peru, 4 presidentes, é o 4º presidente em 12 meses. É uma crise de grande envergadura. Esse era o único desses 4 que foi eleito de fato e foi derrubado pelo Congresso, que na verdade é um golpe, né? Tal do impeachment, derrubaram o cara. E o que assumiu o presidente do Congresso, que é um tal de Merino, deputado, ficou 24 horas, 36 horas no poder e caiu, né? Agora o povo, aí as imagens bonitas, o povo está mobilizado, mas não há ainda haverá alternativas de poder. E aí a gente vem para o Brasil, Thalita, lembra quando nós falamos que a eleição da Bolívia influenciaria Estados Unidos e Brasil, influenciou o Chile? Esta onda progressista, nós estamos sentindo isso. No Brasil, eu já coletei estou aqui com todos os números na mão, mas eu não quero falar em números, quem ganhou e quem venceu, sabe por quê? Porque faltam 57 cidades que vão ter segundo turno. E são as maiores do Brasil, né? Eu arrisco dizer que isso aí é 1/3 do eleitorado brasileiro, né? Então não adianta dizer, olha, a esquerda não cresceu tanto. Cresceu um pouquinho, mas nos números provisórios. A esquerda, PT, PCdoB e PSOL disputam das 57, 18 cidades. As outras 18 para 57, 39. As outras cidades, você tem só 2 opções. E seguramente estes 3 partidos de esquerda não ficarão neutros, não pregarão o voto nulo e muito provavelmente indicarão um dos 2 na mesma linha que nós já comentamos dos Estados Unidos. A esquerda estadunidense, que é 20% da população, não é pouca coisa, votou no Biden. Ganhou. Mas não votou no Biden pelo Biden. Votou contra o Trump. Quando nós comemoramos, não foi a comemoração da vitória do Biden, foi a comemoração da derrota do Trump. No Brasil aconteceu uma coisa parecida. Eu só tenho uma certeza desse resultado, né? Eu não quero comentar números, né? Porque eles não estão consolidados. A única certeza que eu tenho, sabe qual é, Thalita? O grande derrotado chama-se Jair Messias Bolsonaro. Todos não digo, a maioria dos candidatos que ele apoiou ele apoiou uma tal de Val do Açaí, né? Que era uma assessora fantasma do filho dele na Assembleia, e ela registrou o nome de Val Bolsonaro, que agora você pode registrar o nome que você quiser, é o nome fantasia, o tribunal aceita. Com este nome, lá na Baixada Fluminense, a mulher tem 280 votos. Esse cara não tem noção de ridículo. O presidente da República tem que ser o grande magistrado. Ele não pode ir para Nova Friburgo e apoiar uma vereadora. Porque acontece isso. Ela perde e ele leva o ônus do grande derrotado. Dos 45 prefeitos que ele apoiou, lembra que ele fez umas lives dentro do Palácio do Planalto? Se houver justiça nesse país, ele vai pagar caro por isso, porque é proibido.
não pode usar prédio público para fazer campanha. Ele falou em vários nomes, deu a lista, foram 45 candidatos a vereador. Ele apoiou abertamente. Perderam, 35 perderam. Então, isso aí dá 70%. E os prefeitos, de cada 10 que ele apoiou uns 10, 7 perderam. Portanto, também na faixa de 70% a 80%. Foi o grande derrotado. Agora, é claro que emerge uma força que centro-direita e até mesmo direita, mas não é uma direita neofascista, não é uma direita bolsonarista, que se será protagonista em 2022, não está claro. Não é porque falta de nome, eles têm vários nomes, Huck, Moro, eles podem fabricar quem eles quiserem, mas não tem enraizamento. Então não adianta você ter 3, 4 mil prefeituras que você não vai fazer a campanha para ganhar as eleições. Então, mostrou também aquilo que a imprensa quer desmistificar. Não há uma polarização esquerda e direita. Há uma polarização, sim. E não vamos usar esquerda e direita. O setor progressista da nação tentando de tudo para barrar o neofascismo, que foi derrotado no primeiro turno e será fragorosamente derrotado nessas 57 cidades. Escreva o que eu estou dizendo. Daqui a 2 semanas, nós estamos sendo chamados de novo a comparecer. Eu não voto nulo de jeito nenhum. Nós temos que, espero que a maioria do povo, né, não venha gente aí propondo voto nulo e tal. Isso não funciona, né? Mas é isso, nós estouramos o tempo. Eu aproveito para agradecer aí, despedir, né? Ou tem mais algum? Peraí. Tenho mais uma pergunta. Não estouramos tempo ainda não. Temos mais alguns minutos. Vou abusar de você aqui, professor. Eu ia Nossa. falar com o Leandro sobre isso, mas a nossa conexão com o Leandro não deu certo. Não consegui conversar com ele sobre São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre eleições aqui em São Paulo, na capital paulista? Pode ser? Porque, Claro. olha só, o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, que foi para o segundo turno agora com o Bruno Covas, ele deve anunciar hoje as alianças que o partido vai fechar em torno da sua candidatura. Ontem, o ex-presidente Lula já formalizou, inclusive, apoio, pediu que toda a esquerda se una para votar nele. Acho que a gente tem esse tweet do ex-presidente Lula. A gente consegue rodar agora? Gui, consegue rodar para a gente? Deixa eu ver. Bom, mas é isso, o ex-presidente Lula formalizou esse apoio. Aí, ó, todos os eleitores e eleitoras que votam no PT, todos os eleitores que são de esquerda, que são progressistas, todos que querem restabelecer a democracia no Brasil, têm agora o compromisso histórico de votar no companheiro Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo. Já o partido do Celso Russomano, o Partido Republicanos, anunciou apoio a Bruno Covas, que é o atual prefeito, e ele disse, o Covas, que ele mesmo que pediu esse apoio a Celso Russomano. Está aí também, a gente tem a nota do Republicanos declarando apoio a Bruno Covas. E daí é isso, o Celso Russomano era o candidato do Bolsonaro, né? E agora o Russomano apoiando o Covas, ele cola também a figura de Bolsonaro ali no Bruno Covas, e Bruno Covas tem como padrinho João Dória que vive João Dória não, Bolsonaro que vive em atrito com o João Dória, então assim, bom, confunde um pouquinho as coisas na capital paulista, né? Mas como que você viu essa eleição, essa surpresa de ter Boulos agora um progressista, o campo da esquerda no segundo turno das eleições na capital paulista, na maior cidade do país, né? Tá, tem muita coisa a dizer. Eu espero que a lição que veio da Bolívia, do Chile, nós não aplicamos no Brasil. Nós saímos divididos na maioria das grandes cidades. Espero que para 2022 isso não ocorra. Mas São Paulo é emblemático por alguns fatores. O Bruno Covas, que é o Bruno Dória, ele é o Dória. O Bruno Covas teve que esconder o Bolsonaro, porque tem foto dele abraçado com o Bolsonaro, mas ele não pode falar isso. Porque o candidato oficial do Bolsonaro era o Russomano, que perdeu assim, né? É um chumbo para baixo, é um âncora para... Né? Ele escondeu o Dória no primeiro turno. Apareceu com o Dória do lado na hora da entrevista coletiva, mas vai esconder agora o tempo todo. E nós vamos botar essa marca, né? Bolsonaro e Dória se você votar no Bruno Covas, né? Que traiu a memória do avô, que foi caçado, né? O Mário Covas, etc. Então, ele teve 5 minutos, Thalita, na televisão. O Boulos teve, acho que 20 segundos.
Aí o cara. 17 segundos, pois é. 10, é. Aí o cara, o Boulos, que é o novo, que tem aquela senhora maravilhosa de vice, Erundina, de grande saudade da gestão dela, que mora no mesmo apartamento no bairro de Moema de 2 quartos, nunca mudou de lá, que tem a mesma declaração de renda todos esses anos, uma mulher valorosa. E aí o cara vai e faz 20 e tantos por cento no primeiro turno. E já nas pesquisas aqui, dizendo que ele já ampliou para 32%, 33%. Então você vê que ele tem capacidade de ampliação. Bom, o apoio do Russomano, eu até dispensaria se fosse o Bruno Covas, porque ele é um cara ruim, ele é um cara âncora para baixo. O vice do Bruno Covas tem, assim, arestas e rabo preso com um monte de problema. E imagina que a campanha do Boulos vai bater. Olha, o Bruno Covas, se for reeleito, talvez saia candidato ao governo do Estado. Presta atenção que vocês estão elegendo agora este cara de vice-prefeito, né? E não de vice. Ele será o prefeito. E tem também o problema da doença. Nós não desejamos mal para ninguém, espero que ele se restabeleça, mas o câncer nunca é curado. Você vive com ele, né? Então é sempre um problema, né? Bom, tem muitas arestas. Uma péssima gestão, né? Uma gestão ruim no combate, por mais que ele tenha sido exposto na mídia, um combate à pandemia não foi no nível que nós gostaríamos que fosse. Agora, qual é a capacidade do Boulos de agregar? Já agregou. PCdoB e PT já formalizaram o apoio integral e a nossa turma aí, PT, PCdoB, é a turma de militante. Como diz aí o Lula, o Boulos será apoiado pela nossa turma como se fosse o nosso candidato, do PCdoB e do PT, né? Ele tem uma origem petista, histórica, né? O perfil dele é esse, né? Então, ele tem capacidade de agregar. E vou finalizar com um raciocínio que pouca gente percebe. Bolsonarista não, antes disso, os candidatos da extrema-direita, Joyce, né? Que ela se reciclou um pouco, mas continua na direita. Tudo lanterninha, né? PSL, né? O que fez mais ou menos o tal de Mamãe Falei, que sei lá o nome dele, né? Fez lá 7%, 8%. Né? Bom, mas o que eu queria dizer aqui? Bolsonaro de raiz, aqueles ideológicos mesmo, se entenderem de política estratégica, fariam campanha para o Boulos assim 24 horas por dia. Ué, por que, professor? A extrema-direita apoiaria o Boulos? Qual é o principal adversário do Bolsonaro em 22? É o Dória. E Bruno Covas é Dória. Vai virar governador. Quer dizer, espero que não vire em 22. Então, bolsonarista de raiz, ou não vai fazer campanha para o Bruno Covas, ou... Porque, veja, na política, nós não seguimos assim, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós não usamos essa tática. Nós temos princípios e coerência. Essa gente não tem. Você acha que essa gente se constrange em votar no Boulos? Eu quero mesmo que ele quebre tudo, que ele ocupe a cidade inteira, que ele ocupe as habitações, que não é a linha do MTST. Então, eles podem, na linha do quanto pior, melhor, né? E, ao mesmo tempo, se ele ganha, está derrotado o potencial inimigo do Bolsonaro em 2022. Então, um cenário difícil, mas eu estou confiante. Segundo turno é outra eleição. É 5 minutos para cada um de tempo, né? As acomodações. E, olha, o Russomano teve 8%. Ao ele apoiar Bruno Covas, não pensa que ele leva esses 8%. Não. Uma parte do eleitor dele vem para o Boulos, evidente. Ninguém é dono do voto, de currais, assim. O povo não se deixa manipular. Então, eu estou esperançoso. O Boulos tem boa chance de reverter, de ampliar. Se a eleição para o presidente em 2018 durasse uma semana a mais, o Haddad ganharia ou sairia na frente no primeiro turno. Isso as pesquisas mostraram. É o que vai acontecer. Infelizmente, são só 14 dias de eleição, sem ser esse domingo. O outro, dia 29, o povo será chamado a votar de novo. A abstenção foi a maior da história do Brasil. Aliás, esqueci de comentar esse aspecto. Eu tenho, entre os meus livros, eu tenho um que eu estudo eleições no Brasil, né? O comportamento eleitoral. A maior abstenção, a média
das eleições municipais, o chamado índice ABN, abstenção branca e nula, um índice que eu criei, um índice sociológico que mede aqueles votos, a quantidade de votos jogados fora. No Brasil, a média municipal é 23, ou seja, de cada 5 eleitores, um joga fora. Ou não vai votar, ou vota branco, ou vota nulo. A média de eleição federal, governador e presidente é 27. Sabe qual deu a média do ABN agora? 42,5%. Dobrou. De cada 10 eleitores, que era 2 jogavam fora o voto, agora 4 jogaram fora. Aí você fala, não, é por causa da pandemia. Não sei se é. Todo mundo que foi votar viu lá os cuidados, o álcool gel, a máscara, o distanciamento, não houve fila. Eu não sei se não ir votar. Eu previ num artigo em 14 de julho, o título do artigo é Abstenção Monstro. Ultimamente eu tenho acertado muita coisa que eu tenho escrito, né? De fato, foi a maior da história. Sabe, a única que se compara a isso foi a eleição de Juscelino presidente em 1955. A UDN, para deslegitimar o governo, boicotou, não vai votar, ou vota nulo e branco e tal. O índice ABN de 55 foi 42. Portanto, nós ultrapassamos o maior índice de abstenção branco e nulo de todas as eleições na história do Brasil. Acho que esse número se repete no segundo turno, né? Ainda as pessoas não. Agora, você justifica pela internet, você não precisa ir no correio mais justificar. Então, você vai para a praia e justifica no seu laptop, do seu celular, e paga uma multa assombrosa de R$ 3,50, que eles vão anistiar. Já tem um projeto para anistiar quem não for votar. Então, é uma eleição muito atípica, mas eu estou confiante que a esquerda e o setor progressista. Eu estou esperançoso que o PSB de São Paulo, Márcio França, junto com o PDT, eles tomem posição. Não só que o PDT em Porto Alegre já tomou posição, né? O PT está apoiando o PDT em Fortaleza, que foi o único cara, né, contra o bolsonarismo, é aquele, esqueci o nome dele lá, Certo, né? Então, o PT tem dado demonstrações de que a tática é essa, barrar o fascismo, apoio crítico. No Paz no Rio de Janeiro, né? Um cara que está no DEM, né? E não vem com essa história, o DEM saiu fortalecido, vai lançar um candidato a presidente em 2022 forte. Não vai. Não tem enraizamento, não tem estrutura. Você não pode fabricar um nome assim. Então não adianta o Rodrigo Maia ou a ACM Neto da Bahia falar, eu vou ser candidato a presidente. Não vai. Então não assustem com isso. A vitória do Paz no Rio nada tem a ver, né? Quando o nego fala, não, a eleição de 2022 está ligada ao municipal. Não há uma relação direta. Quanto a isso, esqueça. Então, PT e PCdoB no Rio já apoiaram o Paz. Então, esperamos que a contrapartida, né, o PSB e o PDT em São Paulo ajudem o Boulos a barrar a gestão Covas aí na Prefeitura de São Paulo. Agora, só para encerrar mesmo, vamos dar a última notícia sobre seu curso. Vamos dar os contatos. O professor Legene está com curso de Geopolítica Mundial. Já tem 2 turmas agora, é isso, professor? Olha, eu não abri inscrição ainda, porque a escola que vai fazer o curso não criou o link ainda. Vai sair sexta-feira ou segunda. Mas aí eu falei, olha, quem quiser interessado, me manda um zap. Eu acho que eu nem pus o zap aí nesse card aí, né? Mas a gente está rodando aqui na Tarja, fica tranquilo. Tem o WhatsApp do professor Legene, tem aqui na Tarja certinho. Que legal. Olha, eu estou impressionado. 150 pessoas já pediram a pré-inscrição. Então, eu estou muito animado com isso. Há uma vontade, um anseio assim de entender política internacional, o que eu fico muito feliz, não por causa dos alunos do curso, mas que se você não entender o cenário internacional, você às vezes não entende o cenário nacional, né? As coisas estão diretamente vinculadas. Então, eu estou muito esperançoso, agradeço aí o apoio que vocês têm me dado, né? Tanto para os livros como para o curso. Muito obrigado, viu, Thalita? É isso, pessoal. O serviço está aí, é só mandar um WhatsApp, então, para o professor Legene para fazer essa pré-inscrição. Assim que tiver o link, inclusive, daí a gente passa aqui, a gente volta a falar sobre o curso aqui no Bom para Todos também. Professor, um beijo grande para você, mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau, professor Legene. Tchau, obrigado. Esse é o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor, que participa sempre às quartas aqui com a gente
no Bom para Todos. Olha, pessoal, eu avisei no começo do programa, hoje o Bom para Todos é gravado, a gente gravou um pouquinho mais cedo só, um pouco antes das 3 horas da tarde, quando vai ao ar mesmo. Então, eu quero me despedir de vocês, agradecer a companhia de todos vocês, dizer que amanhã a gente está ao vivo, de volta nas redes, e daí com o chat rolando, mande comentários, daí você pode fazer sugestão de pergunta, mandar as fotos que a gente recebe sempre e coloca aqui no vídeo para que eu possa também conhecer vocês, para que todos possam ver quem são os telespectadores, os ouvintes, os internautas que acompanham o Bom para Todos, tá bom? Então é isso. Um beijo grande para todos vocês e até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.